bem-vindo a mais uma edição do podcast Mundo Empresarial. Hoje o nosso foco é falar sobre inovações e a gente trouxe uma pessoa super importante, super especial para falar sobre isso. Mas antes de te mostrar quem é, eu aproveito para te lembrar de se inscrever no nosso canal, curtir, compartilhar. Já temos aí mais de 140 mil inscritos e você precisa participar dessa família também, viu? Se você também quiser contar com a sua história aqui no nosso programa, entre em contato, não perde essa chance, viu? E voltando a falar de inovações, né? O nosso bate-papo é com Emerson Cordeiro. Ele é inventor e também é diretor de tecnologia e inovações da Company Brasil Pisos, né? Ele está aqui com a gente para contar um pouquinho de como surgiu essa história, como começou tudo isso. E eu tenho certeza que vai ter muita informação bacana. Seja muito bem-vindo, Emerson. Obrigado, querida. Um prazer estar aqui com vocês, falando um pouco de invenções e inovações, né? Que é o meu DNA hoje. Estou muito feliz e que seja um bom papo. Com certeza. E eu tenho certeza também que a gente vai aprender muito com você, né? Que vai trazer muitas histórias, muita motivação pra gente, né? E para começar, então, o nosso bate-papo, pra gente entender um pouquinho melhor, né? Você fala, né? Explicou pra gente que se intitula muito, né? Emerson Cordeiro, o inventor. E muitas pessoas acho que se perguntam, mas como assim, né? Porque é diferente. Conta pra gente por que o inventor. É legal quando alguém pergunta, o que você faz, o que você trabalha? Eu falo, eu sou inventor. Aí isso gera uma curiosidade, né? Porque a pessoa, inventor? Eu nunca conversei com um inventor antes. E o que você inventou? Sempre, não para só no que você faz, né? Quando você expressa que você é um inventor. Isso é legal porque mexe com a curiosidade das pessoas. E tem sido bem legal. Quando eu falo, as pessoas já vêm, mas por que o inventor? Aí você tem que contar a história, né? E eu acho que isso é um marketing, até para as pessoas começar também a entender o que é uma invenção, o que é uma inovação. Porque todo mundo ouve falar inovação, invenção, mas as pessoas não sabem a fundo o que é isso, né? Então, isso é bom para mexer com a curiosidade das pessoas e eu também expressar aquilo que é o meu DNA, né? Como eu te falei, eu fui destaque hoje no INPI, entre o top 10 dos inventores em tecnologias verdes do Brasil. Me deu um mix de orgulho, porque é muito trabalho, muito esforço, né, para chegar até aqui. Então, por isso que eu gosto de ser dominado assim, o inventor, né? O que você é? Eu sou o inventor. Isso é bem bacana. Sim, e marca, né? Marca bastante, né? Fica conhecido como o inventor, mas com certeza sempre surge, né, essa curiosidade. E foi por meio, né, dessa criatividade, desse dom que você tem, né, Emerson, que surgiu a Company Brasil, né? E o carro-chefe de vocês, né, que são os pisos modulares. Isso. Conta um pouquinho pra gente, então, sobre, né, a Company Brasil e sobre também esse grande diferencial que vocês lançaram, que é esse piso modular, principalmente, né, destinado aí a ambientes esportivos, playgrounds. Conta um pouquinho pra gente. A Company Brasil surgiu já com esse DNA de inovação, né? Começamos com os pisos modulares. Como eu tinha te explicado, comecei com o deck modular, aí depois do deck modular nós fomos para a grama modular e eu fui evoluindo essa parte dos desenvolvimentos modulares. E hoje o nosso carro-chefe, que é, como você diz, o piso esportivo, tanto o esportivo como o playground, e é onde surgiu essa ideia do piso esportivo. Eu sempre gostei de praticar o esporte, eu gostava de jogar futsal, mas eu me lesionava muito. Por quê? Geralmente as quadras externas, elas não têm sistema de amortecimento de impacto. É um concreto duro e ali você tem todo o impacto ali na articulação. Quando você pula para cabecear ou você corre muito ali, você acaba tendo um impacto ali no tornozelo e no joelho. E com esse problema que eu gosto de contar, que primeiro os meus desenvolvimentos são alguma necessidade minha. Aí surge a ideia de, então vou melhorar isso ou vou fazer isso porque é uma necessidade minha. E o piso modular esportivo foi assim. E essa ideia surgiu, eu já contei para você que eu estava com um tênis que tinha um sistema de amortecimento e eu olhei aquele sistema e falei, olha, eu acho que eu tive a ideia de como eu vou tirar o impacto do piso.
Aí foi quando surgiu a ideia de distribuir, né, o sistema de amortecimento a ar sobre a placa de piso modular. Aí eu peguei uma placa de piso no tamanho de um pé, que é 30 por 30, desenvolvi os encaixes com junta de dilatação também, onde eu estudei as temperaturas dos ambientes brasileiros. Em pontos brasileiros faz muito frio e em outros pontos é só calor. Então eu tinha que ter o equilíbrio ali dos encaixes para ele não desencaixar no frio ou no calor. E aí fui estudando sobre isso, também desenvolvi isso patenteado, né, que é o sistema de encaixe com junta de dilatação. E o sistema a ar, que é os amortecimentos a ar, que são 32 pinos distribuídos. E depois que eu fiz e montei e joguei o esporte nele, eu vi que verdadeiramente eu tinha conseguido ali trazer o alívio para as minhas articulações. E também a parte da jogabilidade, quando você tem essa segurança que não vai se machucar, o desenvolvimento esportivo é melhor, porque você se esforça mais. Então eu falei, consegui, acertei. E aí foi quando nós levamos para o mercado e hoje a Company Brasil está com esse sucesso todo aí na venda aí para as quadras esportivas, né? E a gente tem tido aí um feedback dos usuários fantástico, emocionante às vezes, de pessoas falando, nossa, eu tinha muito problema, um exemplo, basquete. Eu tive relatos já de professor falando, nossa, o maior problema que eu tinha dos meus alunos era na coluna ali, porque a gente treinava muito e tal, e com o seu produto teve esse alívio e dá para ver que hoje eles estão bem mais seguros na hora de praticar o esporte. Então isso é emocionante. E por isso a revolução esportiva hoje que a Company está trazendo para o mercado. Com certeza. A gente sabe, né, que muitos atletas se machucam, né? A gente vê toda hora aí, né, alguém lesionado, né, por conta desses impactos mesmo. E aí ter ali, né, um chão, um piso que ofereça, né, essa proteção contra o impacto, que absorva um pouco disso, eu imagino que é o sonho de todo atleta, né? É verdade. E é bom lembrar, né, que eu gosto sempre de falar isso, pessoal. Isso é uma tecnologia 100% brasileira, com patentes definitivas. Geralmente as pessoas falam, eu pedi a patente. Não, as nossas tecnologias hoje são patentes já adquiridas. Foram feitas pesquisas através do NPI no mundo, que hoje nós temos um tratado, né, onde, se eu não me engano, são 146 países que fazem parte desse tratado, que quando você pede uma patente no Brasil, o INPI pesquisa em todos esses países. Se não tiver nada igual, você consegue. Se não tiver, você não consegue a patente definitiva. Olha só, e essa parte de patentear, né, é muito importante. E você acaba também levando, né, o nome do Brasil e levantando também, né, o Brasil para outros países, levando invenções assim, né? Porque não é só o piso modular, né, que você pretende aí, mas você tem outras invenções também, né, outras inovações que estão chegando aí em outros países, estão por aí, né? 38 países do mundo. Legal, né? Bacana. E eu me orgulho de falar que esse ano eu saí na revista de inovação do NPI como o top 10 de invenções com tecnologia verde do Brasil. Em alguns segmentos de tecnologia verde, exemplo, no transporte, eu estou na frente até da Embraer. Olha só. Então, assim, eu me orgulho e vejo que valeu a pena todo o esforço, o estudo, a busca, porque não é só você ter a ideia, é você estudar sobre a ideia, é você buscar se essa ideia já não existe, é você cuidar os mínimos detalhes. Isso gera tempo e energia, né? E quando você chega num ponto, como eu cheguei, de estar entre os top 10, e top 10 mais quase todos os rankings ali, eu tô entre primeiro, no máximo em terceiro, é muito orgulho. Muito orgulho para um brasileiro, né? O inventor brasileiro. Muito gratificante, né? Muito trabalho que vem se desenvolvendo. Isso. E você contou para mim, Emerson, a gente conversando ali nos bastidores, que você teve muito apoio de uma pessoa muito especial aí, né? Da sua esposa durante todo esse processo, desde o início lá, né? Que acreditou em você, que esteve ali do seu lado, dando a maior força de todas as formas, né? Conta um pouquinho pra gente, então, sobre o papel dela, né? Sim. Sobre a ajuda dela em todo esse processo e a participação também nessas conquistas, né? Ela foi uma peça principal, né? Quando nós casamos,
ela foi, até brinco, ela foi a primeira a investir nas minhas ideias malucas. A gente casou, ela trabalhava no banco e aí eu apresentei as ideias que eu tinha e ela saiu do banco, acreditou nas ideias e foi a primeira a investir, né? Porque como ela, antes da gente casar, ela tinha já adquirido, feito as economias dela, ela pegou e foi e falou, não, vamos investir nisso, vai dar certo. E ali em diante foi minha parceirona, até hoje é a que cuida do nosso financeiro e assim, é a minha base, é a minha rocha, né? Marisa. Marisa, ter esse apoio, né, da Marisa faz toda a diferença, né? Quando a gente tá começando alguma coisa, tá se dedicando, e a gente tem o apoio ali de quem ama a gente, né? Tá ali sustentando, né? Não vai, você consegue, né? Te dá um empurrão a mais que faz toda a diferença, né? É maravilhoso. E eu tenho uma história legal para contar da Marisa. Tinha um amigo do pai dela, que na época, quando a gente começou com as tecnologias, como a gente não tinha estrutura de injeção e tal, a gente terceirizou alguns trabalhos. E dessas pessoas que terceirizavam o trabalho para a gente era um amigo do pai dela. Era um empresário. E um dia, eu sempre sento com os empresários, sempre apresento as minhas invenções e tal. E como Mato Grosso do Sul, eu nasci em Dourados e a minha empresa era em Campo Grande. A mentalidade do sul-mato-grossense não é para inovação, porque lá é muito agro e tal. E esse amigo do pai dela, um dia ela foi lá, acho que foi fazer um pagamento, e aí ele chamou ela lá e falou assim, olha, se você fosse minha filha, eu ia fazer você separar desse seu marido, porque ele é muito sonhador, ele fica falando que vai levar invenções pro mundo, e se eu fosse seu pai, eu fazia você largar, porque não dá para ficar casado com um homem sonhador. E ela chegou e me contou isso, e eu falei, nossa, amor, eu nunca imaginei que um dia ele poderia chegar em você e falar isso, né? E ela falou, pois é, amor, disse que você é muito sonhador. E eu dei risada e isso ficou marcado pra gente, né? Porque hoje ele já deve ter visto onde eu consegui chegar, né? Hoje estou entre os maiores do Brasil e do mundo, porque o ranking hoje de tecnologia verde são de empresas também de fora, como Estados Unidos, Europa, China. E o sonhador chegou onde chegou, né? Pois é, encalou, né? Quem falou isso. E Emerson, um outro ponto também muito importante que a gente conversou, que eu acho muito legal a gente trazer aqui, falando, né, desse seu dom de inventar, de criar soluções, né, de olhar ali algo que precisa e pensar numa solução para aquilo, que muitas vezes depois que é criado, as pessoas olham, putz, como que eu nunca pensei nisso, né? Uhum. Mas você pensar fora da caixa e desenvolver uma ideia, né, precisa ter um dom. Sim. Conta pra gente como que surgiu esse dom, de onde veio isso? Olha, é bem legal e interessante falar sobre isso, que esse dom veio de uma experiência espiritual que eu tive. Foi um encontro que eu tive com Jesus e nesse encontro ele me abraçou, falou que era o meu Deus, era o meu Pai e que depois desse encontro a minha vida ia mudar através de um dom que ele ia me dar. E mudou. Depois disso, a minha mente explodiu. Tudo que eu vejo, eu consigo enxergar alguma melhoria ou eu consigo, em qualquer ambiente, enxergar ali uma inovação naquele ambiente que eu estou. Um exemplo, se eu chegar dentro de uma fábrica que produz brinquedos, eu rapidamente consigo ter ideias de novos brinquedos ou de melhorias para aquele brinquedo. Se eu chego numa madeireira que tem uma madeira que não é utilizada, eu consigo rapidamente ter uma ideia. Então, é divino e verdadeiramente o inventor, ele surgiu depois desse encontro. Que aí a minha mente ficou verdadeiramente, virou uma máquina de inventar coisas e isso é divino. E eu só tenho a agradecer essa experiência que foi maravilhosa. Com certeza, né? Que trouxe isso para você. E como você falou, né? Sua mente não para, tá sempre ali trabalhando em alguma coisa nova, né? Pensando numa nova invenção, numa nova solução. E, inclusive, como a gente tá falando, né? Você é um dos inventores com o maior número de patentes verdes no Brasil, né? Como você disse. Inclusive, lidera, né, esse ranking em relação a outras empresas. E o que significa, assim, para você esse reconhecimento e como isso impacta a cultura de inovação dentro da Company Brasil? O maior impacto para mim
é como eu disse um pouco antes, que até me emociono sobre isso, de ter tido essa experiência, né, de ter recebido isso divinamente e ver que Deus existe, em primeiro lugar, que Ele é vivo. E isso é o que me emociona, porque eu não imaginaria que eu poderia chegar num ponto desse, sendo uma pessoa humilde, como sempre fui, vim de família pobre, comecei a empreender muito cedo, sofri muito, com 18 anos montei meu primeiro CNPJ, e hoje ver isso é gratificante para mim e emocionante também. E impacta isso não só para a company, mas para o Brasil, né? Ter recebido esse presente e hoje a company, ela ter toda a estrutura para poder fazer isso acontecer e foi construído, como você falou, foi uma empresa familiar entre eu e minha esposa. Lógico, hoje também eu tenho um grande sócio que foi um cara que acreditou e foi investidor também nessa empresa, que eu acho que quem tem que ter honra, a gente tem que dar honra, né? E para a company, isso é grandioso, por quê? Porque não é só um produto. Hoje ela está em ascensão com um produto, mas nós estamos com vários produtos que estão para vir aí para o mercado, que através da company vai fazer toda essa diferença hoje para o brasileiro, né? É uma revolução. Eu gosto de falar que a company ela vai ser uma empresa que vai revolucionar o esporte brasileiro. Por que a revolução? Porque quando você desenvolve alguma coisa que você consegue trazer saúde para dentro do esporte, automaticamente isso se transforma o quê? Em desenvolvimento esportivo. Transformando isso em desenvolvimento esportivo, isso aí vai ser representado o Brasil lá fora, vai ser representado através dos nossos atletas, através do esporte brasileiro, né? Então, isso é o que impacta para a company. E vem a parte também que eu estava te explicando dos 38 países do mundo que eu tenho hoje pedidos de patente, como Estados Unidos, Europa, Austrália, México. Então, a company, ela vai levar isso para o mundo. E quando eu falo levar, não é levar exportando, mas sim produzindo também nesses outros países. Porque como eu tenho a patente nacionalizada, então a company, ela vai ser uma multinacional, entendeu? Então, foi um projeto muito bem embasado, foi criada uma estrutura para a company ser grande. Então, eu acho que a resposta é essa, é divino. E isso, a company faz parte porque todo o trabalho é desenvolvido através dela. Que bacana, Emerson. E assim, hoje a company, né, ela é a maior referência aí nacional e internacional em tecnologia modular, conforto e resistência extrema, né? Nem também da segurança que a gente falou agora, né? Como foi para o pessoal que está assistindo, assim, entender um pouquinho melhor, como foi esse processo de se tornar essa potência, né? Você falou que começou faz muito tempo com outras coisas, né? Mas hoje, né, para chegar nessa proporção. Como foi esse processo? Todo o processo é dolorido, né? Ainda mais no Brasil, não é fácil. O começo de tudo, que eu gosto de falar, que foi o primeiro case de sucesso, eu até te contei a história, né? Que foi um deck modular. Aí começou toda a história do modular. Na época, se não me engano, 2009, eu trabalhava com importação de madeiras da Bolívia e do Paraguai. E eu cheguei na madeireira e eu reparei que tinha muita madeira curta que estava empilhada, algumas madeiras estavam queimando e tal, e aquilo me chamou a atenção, né? Eu cheguei no dono da madeireira e perguntei, por que vocês estão queimando essa madeira? Aí ele me explicou que a madeira curta, os brasileiros ou os estrangeiros que iam lá comprar, eles não queriam madeira curta, só queria a comprida, e a curta eles não tinham para quem vender. Foi quando eu tive aquela ideia de desenvolver uma base plástica, onde eu parafusava a madeira curta e fiz um deck modular. E qual que era a visão? Agregar valor numa madeira que ninguém queria, né? E deu muito certo, fiquei um bom tempo trabalhando com isso. E aí foi surgindo as outras ideias dos modulares. Depois do deck modular,
veio a grama modular, que foi uma ideia bem bacana também, que foi através de um parquinho que as minhas crianças estavam brincando. Aí tinha uma grama colada no chão e quando chovia, ficava empoçada. Aí eu falei, se eu fizer uma grama modular altinha, então vai ficar livre para escorrer a água na parte de baixo. Aí também desenvolvi e levei para os playgrounds brasileiros. Aí depois da grama também estava dando super certo. Foi quando eu fui para o piso esportivo, que era uma necessidade minha. Daí eu falei, cara, eu posso fazer alguma coisa modular também com amortecimento de impacto. Aí comecei a estudar e aí veio a ideia que eu te falei, que eu vi, estava com tênis, e do tênis eu tive a ideia e fui desenvolvendo e criei as patentes no Brasil. Que bacana. De momentos ali, né? De situações da vida real, né? Você tira ali soluções que acabam agregando e facilitando a vida de muita gente, né? Essa ideia mesmo dos pisos, da questão também ali da madeira que você falou. De pegar ali uma madeira que era jogada fora, né? Que era desperdiçada. Descarte, né? Isso. Você conseguir reestruturar, né? Fazer algo novo com aquilo. Aí já começou a sustentabilidade, né? Essa preocupação com a sustentabilidade que a Company Brasil ainda tem, né? E ainda faz questão de levantar essa bandeira, de se preocupar com isso, né? Então, conta um pouco pra gente sobre essa parte da sustentabilidade, essa preocupação da Company Brasil. Você falando aí, eu gosto sempre de brincar com meus amigos, que eu gosto de transformar o lixo em luxo, né? E hoje é que o Brasil ele não tem muito essa pegada de enxergar que o lixo também ele pode ser retornável, a gente pode estar utilizando aquilo ali com a reciclagem. E sempre eu tive essa preocupação, tanto é que hoje eu estou entre o top 10 de produtos com tecnologia verde, onde se preocupa com o meio ambiente. E sempre esse foi o DNA também, né? Como você explicou ali, eu pegava um descarte e consegui transformar ela num produto de luxo. E não paramos por aí, né? Hoje a Company, ela continua sendo uma empresa 100% sustentável. Exemplo hoje do nosso plástico, do piso do revestimento esportivo. Como ele é um produto que ele fica exposto ao sol, eu não poderia usar um produto reciclado. Então, ele é 100% virgem. Mas qual que é a sustentabilidade que a Company dá para esse plástico 100% virgem? Se daqui 15 anos, 20 anos, meu piso eu quero trocar ele agora. A Company pega como forma de pagamento aquele piso, entregando um piso novo e reutilizando aquela matéria-prima para produtos reciclados. Um exemplo, hoje, qualquer produto que tenha uma proteção, um exemplo, como uma grama modular que for sobre o piso, a placa de baixo que não vai estar pegando o sol diretamente, ela pode ser usada uma placa reciclada. Então, toda essa preocupação de sustentabilidade da Company, ela é muito viva. E tanto é que, como nós estamos hoje explodindo no mercado em vendas, a gente está trazendo outros produtos inovadores com material reciclado. Para quê? Já para ter toda essa destinação daqui a alguns anos desse produto hoje que está sendo utilizado pelos nossos clientes. Então, assim, o DNA da Company é sustentabilidade. E o meu DNA de inventor também é baseado em sustentabilidade. Que bacana. E a gente sabe, né, que sustentabilidade tem sido cada vez mais importante, né? É algo que a gente todas as empresas se preocupam muito e é até exigido, né, de muitas empresas, pelo rumo, né, que o mundo vem tomando, né, o consumo, tudo. Então, é muito legal. Com certeza, vocês saem como destaque, né, nessa parte também. E assim, Emerson, a visão da empresa, né, ela é de levar a tecnologia brasileira para o mundo, levar essa sustentabilidade, né, essas soluções. Conta um pouco para a gente quais são os próximos passos internacionais que vocês estão planejando e em quais mercados vocês têm uma maior aderência. Você confirmou aqui com a gente que já tem aí pedidos de patentes, né, em outros países, tudo. Então, traz para a gente um pouco sobre isso, né? Sobre esses próximos passos e que vocês estão planejando, né? Para quais mercados têm mais essa aderência a isso? Hoje o nosso foco é Estados Unidos e Europa, né? São países que se preocupam muito com a parte de sustentabilidade e são países assim também que têm uma visão diferente para inovações. E são países também que respeitam patentes, né?
Porque a gente tem também que conseguir enxergar um mercado que vai te dar o respaldo que a patente te dá de você ter essa exclusividade, porque um desenvolvimento de um produto, ele não é feito da noite para o dia. Ele tem anos, às vezes, sendo desenvolvido, estudado e tal. Então, o que mexe muito hoje com a Company, que nós já estamos com negociações com alguns empresários, é Estados Unidos e Europa. E, lógico, também a gente quer e procura levar como Austrália, Emirados Árabes, mas hoje o foco nosso agora, já em conversações, é Estados Unidos e Europa. Que bacana. E existe mercado para isso, né? Como eu falei, o mundo inteiro se preocupa com a sustentabilidade, em novas soluções, né? A gente falou agora da sustentabilidade, da segurança, e tem toda também, falando dos pisos modulares, né, para ambientes esportivos, que é o foco hoje, né, da Company Brasil. A facilidade, né? A maioria das pessoas odeia mexer com reforma, né? É sempre um pesadelo. Fica aquela bagunça, né? Eu acho que todas as empresas também. A Company Brasil tem esse diferencial que ela transforma, né, um ambiente ali, uma quadra, um playground, de uma forma muito fácil e muito rápida também. Eu gosto de sempre... Esse é um ponto muito legal que você trouxe. A rapidez. Hoje a gente consegue reformar uma quadra em 8 horas. Né? Calma aí. 8 horas? 8 horas. Nós conseguimos hoje... pega ali de manhã, final da tarde está pronta. Então, isso tem causado assim, um impacto na construção civil por um todo, né? E outra, sem quebra-quebra, sem sujeira e um produto durável. Né? Então, assim, é um mix de vantagens. Né? As escolas, elas tinham, geralmente, as reformas eram feitas nas férias. Por quê? Porque era quebra-quebra, sujeira e pintura. Agora, não, de um dia para o outro... A criança não joga no dia, no outro dia tá todo mundo ali brincando, jogando, os professores, as diretoras, eles ficam impactados com uma rapidez que é construído essa reforma. E assim, o melhor, né? Sem quebra-quebra e sem sujeiras. Então, assim, verdadeiramente o modular, quando eu comecei com as ideias, eu vi, isso é bom. Por quê? Você não precisa de mão de obra especializada, porque é tudo encaixado. Você consegue rapidamente, como não tem que secar nada, como não precisa de argamassa, de nada nesse sentido, ele é muito rápido. Então, assim, é uma solução que mexeu comigo. Tanto é que eu comecei com deck, grama, e hoje nós estamos no piso e no playground também. E o legal é que os playgrounds... Hoje, os nossos concorrentes, um exemplo, a borracha, que é os borrachões, ele, por mais que ele tenha um sistema de escoamento, mas se você pega uma chuva, se a criança daqui meia hora for lá, a borracha continua umedecida. Se a criança sentou lá, ele vai sair com a roupinha molhada. O nosso não. Ele é 100% ali com o sistema de escoamento de água. Porque como ele é uma base plástica e o sistema de amortecimento está por baixo, distribuído em pinos, então o sistema de escoamento de água é 100%. Então, parou a chuva, 5 minutos você vai lá, a criança pode sentar, pode brincar, que não vai estar se molhando. Então, assim, é muito diferencial e eu acho que o maior diferencial é mesmo essa rapidez na entrega da solução. Sim, imagina só, né? Ter uma quadra, né, totalmente revitalizada em 8 horas, né? É um sonho, acho que de muitos diretores, né? E você falou, né? A gente falou aqui agora sobre a facilidade, né? Que é um ponto muito forte, né, da Company Brasil com os pisos modulares. Mas tem também a questão da durabilidade, né? Não é porque é rápida a instalação que o produto não vai durar. Acho que é legal a gente reforçar sobre isso, né? E o legal é que hoje os produtos da Company, elas são certificados. Foram feitos testes de envelhecimento, tanto UV como Xenon. E a durabilidade dos testes deu vida útil de mais de 15 anos dos produtos. Então, assim, é uma solução durável, né? E eu gosto de falar que
além de ter toda essa durabilidade, é a saúde que vem junto com isso, né? E os órgãos públicos hoje, as escolas, o segmento em geral ali esportivo, eles estão enxergando isso. Porque você pega, às vezes o prefeito pintava uma quadra ali, daqui 6 meses o pessoal estava reclamando de novo que tinha que pintar de novo, ou tampava ali uma rachadura, mas como o contrapiso ele trabalha, ele precisa da dilatação, então ele ia se mexer de novo e é onde foi tampado ali as rachaduras, voltava tudo de novo. Então assim, depois que você coloca o nosso piso por cima, o que está por baixo não aparece mais. Então, essa solução aí está sendo uma necessidade pública hoje. Tem uma vida útil, né? Muito Muito longa, longa. né? Imagina, de 6 meses para 15 anos, deixa o prefeito outros prefeitos também por um bom tempo tranquilos, né? Satisfeito. Satisfeitos. E, inclusive, você comentou com a gente, Emerson, que você teve até situações, né, de escolas, de locais que optaram, né, por utilizar o piso modular. E você teve ali feedbacks espontâneos, né? Feedbacks na hora. Como que foram essas situações? Todo começo é maravilhoso que a gente consegue participar, né? Ali, quando ia fazer as entregas, ali muitas vezes, eu ia pessoalmente nas escolas e às vezes era tão emocionante para uma diretora ou para um professor que eles choravam de emoção, né? Porque era quadros ali que estavam deterioradas, parquinhos que estavam deteriorados e de repente você traz essa solução com colorido maravilhoso. Você pode ver que os nossos projetos, ele traz essa cor forte, esse colorido maravilhoso. Então, para mim, era muito emocionante de falar, cara, deu certo, né? Aquilo que eu sofri para trazer para o mercado, que eu acreditei que eu poderia fazer uma coisa diferente, que eu poderia esperar uma patente que ia dar certo. Isso, para mim, faz cada vez mais eu estar buscando novos desenvolvimentos, novas soluções para melhorar a vida dos nossos alunos, dos nossos brasileiros. Por isso que eu gosto hoje sempre de quando alguém pergunta, eu sou um inventor brasileiro, porque isso me enche de orgulho. E principalmente pela história de como veio para mim esse dom, entendeu? Eu acho que quando Deus ele dá alguma coisa para a gente, ele dá não para ficar para a gente, mas para que isso seja distribuído. Então, eu acredito muito na força do que foi me dado, que isso é um presente para os brasileiros. Com certeza. E como a gente disse que divulga, né, o Brasil, divulga o nome, né, daqui para outros países, né, leva esse reconhecimento por meio, né, da sua criação. E Emerson, só para o pessoal que está assim como eu, né, eu sou super leiga nesse assunto de pisos, né, gente? Eu tô aprendendo agora com o Emerson. Só para a gente entender um pouquinho mais como que funciona. Como funcionam esses pisos modulares, né? Para quem está assistindo em casa e é leigo também no assunto e quer entender um pouquinho mais. Eles são encaixados? Como que funciona essa instalação, esse piso? Só para ficar um pouco mais claro. Boa pergunta. São placas, né? Como eu falei, hoje a nossa placa ela é de um pé. Ela é 304 por 304 e ela... Em toda a borda dela tem, em 2 lados, que é o lado L, tem um encaixe macho, e do outro lado, L, tem um encaixe fêmea, onde você vai encaixando uma placa na outra e vai fazendo ali, como se fosse um Lego, para você entender. São placas que vai sendo montadas, onde nós estudamos também um encaixe para o Brasil, por ser um país tropical. A gente precisa que o encaixe, como eu já falei, ele precisa trabalhar em lugares em calor intenso, como em frio intenso. Então, foi estudado esse sistema modular de encaixe para que também não soltasse quando você corre em cima ali para praticar o esporte. Então, ele é como um Lego, é totalmente montável. E o legal é que você pode montar e você pode desmontar também. Tem um evento que eu quero fazer na praça. Você consegue tirar sua quadra que está instalada ali, levar para a praça, fazer o jogo e depois voltar de volta para a escola para continuar praticando. Então, essa é a modularidade, né? É o Lego das quadras hoje. Imagina e dos só. parquinhos também, né? Dos playgrounds. Imagina só,
imagens do produto. Ah, sim, imagem do produto. Aí vocês acompanham algumas imagens, né, do produto, para entender um pouquinho melhor o que o Emerson estava explicando agora pra gente, né? Assim fica mais claro, né? Ó, é como um Lego mesmo, né? Vai encaixando. Tá vendo ali as Muito borrachinhas bacana. brancas ali, ó? Sim. É aquele ali que é os pinos com sistema de amortecimento de impacto. E o legal é que essa tecnologia eu denominei Airfloor, aonde ali no meio ali, entre a borracha ali e o plástico, ele tem uma circulação de ar, que quando você pula, ela fica com o ar comprimido ali dentro. Quando você sai de cima ali do piso, ele volta imediatamente para a mesma posição, para que o próximo pulo, o próximo esportista, tenha o mesmo absorção de impacto do primeiro que fez o pulo. Então a gente foi entendendo que não poderia colocar só uma borracha ali. Eu teria que ter uma borracha que ela ia voltar imediatamente depois do primeiro pulo. Como que eu ia fazer isso? Circulando o ar dentro dela. Por isso que essa tecnologia hoje é chamada tecnologia Airfloor. Até a questão do escoamento da água que você tinha comentado, né? E ali do lado a gente vê também, ó, o comentário da Ana Paula falando o seguinte, né? Ó, temos este piso no nosso condomínio. Sim. Maravilhoso, já faz 4 anos, não desbota, não queima, não machuca as crianças Olha se que eles legal. caem. E fora que a limpeza e higiene, acho que ali ela quis dizer que é muito simples, né? De limpar. Tudo de bom, super recomendo. Querida. Ai, que legal, assim, esses comentários sempre dão, né, uma credibilidade muito legal. Muito legal. Que bacana. E duráveis, né? Tem toda essa base, todo esse estudo, né? E como ela falou ali, né? Já são 4 anos que tá no piso ali do condomínio. E tá tudo certo, né? Tá dando certo, tá tudo novo. E inclusive, né? Para desenvolver tudo isso, né, Emerson, você falou sobre engenharia. Você tem uma equipe de engenheiros, né? Que trabalham com você, que te ajudam a desenvolver tudo isso. É bacana a gente falar sobre isso, até para mostrar, assim, para confirmar a credibilidade, né, da Sim. Company Brasil, porque é tudo desenvolvido, né, com muita base, né, com todo estudo, para garantir que seja a melhor, né, a melhor experiência, o melhor desempenho, né? Como funciona esse trabalho dos engenheiros com vocês ali na empresa? Hoje nós temos uma equipe grande de engenheiros, desde engenheiros mecatrônicos, engenheiro civil, engenheiro de produção. Nós temos uma gama hoje de engenheiros trazendo esse estudo mesmo, para que a gente tenha comentários como esse da nossa cliente, né? Que a durabilidade, a funcionabilidade do produto para que não venha ter problemas. Então, a Company, por ela ter essa preocupação com o nosso mercado e com os nossos clientes, que nós temos essa equipe toda sempre monitorando, desde da compra do produto, da matéria-prima, aos protetivos do produto, que é para ter essa durabilidade toda exposta ao sol, como a funcionabilidade, como até o shore da borracha, até a maciez para verdadeiramente tirar o impacto. Então, tudo isso é feito pelos nossos engenheiros e é 100% monitorado. Por quê? Porque eu não quero levar para o meu cliente um produto que não tenha esse cuidado e toda essa... como que eu vou falar? Não é só um cuidado, toda essa preocupação, né? Então, a Company Brasil hoje, ela construiu uma estrutura muito boa para que o nosso cliente da ponta final consiga estar escrevendo ali de anos depois que verdadeiramente fez diferença no investimento dela ali, né? Que tem sido reconhecido, né? Isso. Como a Ana Paula citou ali no comentário. A gente chegou aqui agora, Emerson, no momento do cafezinho, né? Já tá um cheiro delicioso aqui no estúdio. Obrigada, Lucas. O Lucas trouxe pra gente o café. Obrigado, Lucas, arrasando querido. sempre. Minha filha ama essa bolachinha. A Maria boa, Fernanda, ela... Obrigado, querido. É uma bolachinha muito tradicional, né?
da infância. E eu aproveito também esse momento, né, para lembrar vocês que o mundo empresarial também tem o apoio da Print, é referência nacional em soluções gráficas personalizadas. Se a sua empresa precisa de cartões de visita, embalagens, adesivos, rótulos, canecas ou qualquer material promocional, a Print é especialista em entregar qualidade, agilidade e ótimos preços. Tudo com tecnologia de ponta e atendimento pensado para quem vive o dia a dia dos negócios. Acesse então print.com.br e descubra como levar a sua identidade visual para outro nível. Tá gostoso o cafezinho? Muito bom, né? Uma delícia. Sempre bom café, né? Obrigado, Lucas. Arrasou, Lucas. Eu, como boa jornalista, não fico sem café. Bebo café o dia inteiro. Quando falo em café, eu lembro da minha esposa. Se ela não tomar o cafezinho de manhã, ela não funciona o dia todo. Parece que o dia não vai. Não e eu começa. aprendi a tomar café com ela. Eu não tinha costume de tomar café. É mesmo? Eu acho que eu já sou tão agitado que eu evitei muito tempo a cafeína. Mas agora não tem jeito. Agora não consigo mais ficar sem o cafezinho também. Nós somos o time de tomar um café pra dormir. De dormir com a caneca na mão. Sou desse time. Vocês sabem que geralmente, até é legal isso, eu tenho um dos engenheiros que trabalha comigo das 7 às 10 da noite. Por quê? É o momento que eu fico mais criativo. E quando você tem a criatividade, que você começa a trabalhar ali alguma ideia, até para dormir, porque você fica tão empolgado com aquilo que às vezes eu vou até 3 horas da manhã ali estudando, desenvolvendo, desenhando, buscando, e isso me move. Eu sempre falo que quando eu encontrei Jesus, que ele me deu esse dom, ele tocou no meu DNA e colocou esse dom no meu DNA, porque é muito prazeroso para mim, eu desenvolver, eu buscar alguma coisa que me desafie a fazer melhor do que já tem no mercado. Então, é o DNA do inventor. É o DNA do inventor, exatamente. E Emerson, falando disso, né, desse dom de inventar, poucos brasileiros, né, conseguem alcançar reconhecimento aí internacional como inventor, né, até nacional, né, não é algo comum, assim, algo fácil, né? E quais foram aí os principais desafios e estratégias que permitiram a você, a Company Brasil também, as suas criações, né, invenções, ganharem espaço fora do país? Sempre o começo é muito difícil, principalmente quando você vai começar um produto novo, até esse produto vir para o mercado e começar a te gerar algum faturamento, leva um tempo, né? E uma das maiores dificuldades minha na época, como eu tinha muitas ideias, e quando a Company começou, a gente não tinha dinheiro para poder fazer tudo aquilo ali, porque o caixa era limitado. Então, o que eu fiz? Eu comecei a estudar sobre patentes, como escrever patentes. Primeira coisa que foi interessante, que como hoje tem um monopólio de marcas e patentes na mão dos advogados, eu imaginei que um brasileiro não poderia fazer uma patente, teria que ter um advogado para te dar esse suporte. E eu comecei a estudar e vi que não, que qualquer pessoa pode fazer uma patente. E aí, como eu tinha muitas ideias e o meu dinheiro era limitado, eu comecei a estudar como eu escrever as patentes. E quem começou escrevendo, dando entrada, foi o próprio inventor, através dos estudos. Então, essa foi uma parte que foi dolorosa no começo, mas hoje eu vejo o quão foi valioso esse esforço, né? Porque eu sempre fui uma pessoa que eu nunca fiquei colocando a culpa em alguma coisa porque eu não tinha condições de fazer aquilo. Empecilhos, assim. Isso. Eu sempre fui aquele cara que quebrei barreiras. Não tenho, então eu vou estudar para fazer. Então, eu me dediquei muito na época sobre os estudos de como patentear, como escrever patente, e não só nacionalmente, mas internacionalmente também, né? Através de pesquisas e tal. E hoje, todo esse reconhecimento internacional foi daquele esforço que eu tive lá atrás.
né? Lógico, hoje, pelo tamanho que eu estou hoje, eu tenho escritórios hoje especializados, cuidando para mim, como tenho também funcionários hoje, engenheiros, escrevendo patentes ali, que eu falo, ó, escreve porque eu não tenho tempo, e tem também escritórios gigantescos hoje cuidando também. Mas no começo foi o inventor mesmo, estudou, escreveu, deu entrada, fez pesquisas internacionais, e essa colheita dessa grandeza hoje foi tudo de coisas de 10 anos atrás, 5 anos atrás, quando eu verdadeiramente tomei uma posição de estudar e de fazer, né? E esse reconhecimento hoje internacional faz parte desse esforço. E essa colheita que hoje a Company e o inventor brasileiro está tendo é um reconhecimento de esforço, né? De não ficar se lamentando porque você não tem condições e fazer acontecer sem condições, né? Eu falo e eu gosto sempre de explicar isso para os meus amigos, porque a maioria fala, mas como que você conseguiu ter sucesso? Como? Eu falo, gente, é mente. Quando você se limita porque você tem dinheiro ou não tem dinheiro, isso bloqueia. Então, a sua mente, se você tiver uma mente positiva, uma mente que você vai conseguir fazer, ninguém te segura. Ninguém. E isso aconteceu com o inventor brasileiro. Como as pessoas riam da minha cara, como eu contei a história do amigo do pai da Marisa, da minha esposa, onde falou que se ele fosse pai dela, fazia ela largar de mim, porque era muito sonhador, né? Então, assim, o que tem de negatividade para tentar parar o projeto é surreal isso. E quando você tem na sua mente que você é imparável, como eu sou imparável. Eu sei onde eu vou chegar, eu não consegui nunca enxergar limitações para mim. Tanto é que você pode ver que hoje eu tenho pedido de patente em 38 países do mundo. Eu estou competindo hoje em tecnologia verde com países da China, Estados Unidos, Europa, faculdades brasileiras. Então, assim, o que eu quero deixar para as pessoas, para o meu entorno, é que você pode. Basta você querer. E a grandeza, ela vem. Não adianta, você vai chorar no começo, para rir lá na frente, para falar, cara, valeu a pena. Isso é o quê? É mente. A mente te leva a qualquer lugar. E se você pegar hoje os maiores empresários do mundo, cara, ninguém veio, um ou outro que teve uma base de pai, porque foi tudo pessoas que quebraram as barreiras, que foi através da sua mente, dos seus sonhos, que conseguiu quebrar a barreira e ser quem são hoje. Então, assim, eu falo para todo mundo, para você chegar a ser grande, você não precisa ter dinheiro ou família rica, você precisa ter uma mente grande. E eu gosto também de sempre de lembrar isso, e nas minhas palestras, que em breve eu vou estar dando, eu sempre vou falar, você precisa ser para ter. Ser mentalmente para ter fisicamente as coisas. E eu acho que esse é o caminho, e está sendo o caminho da Company, está sendo o caminho do inventor, e está sendo o caminho das invenções que eu estou trazendo e revolucionando o Brasil hoje. É um exemplo, né? Com certeza, quem pensa em inventar alguma coisa, já teve alguma ideia, né? Por meio aqui, né, da sua fala, se incentiva, né, com isso. Porque realmente existe, né, essa preocupação, esse pensamento de que não, impossível, né? Não dá para eu conseguir. Mas, como você disse, precisa acreditar primeiro, né? Precisa acreditar para depois conseguir alcançar. E, Emerson, você já criou, né, aí soluções que transformam ambientes, mudam vidas. Entre todas as suas patentes, invenções, qual você considera, assim, como sendo o maior legado que está construindo para o Brasil e para o mundo, unido ali, né, à sustentabilidade, as patentes verdes, né, que são quesitos muito importantes, né, principalmente hoje, e preocupação de todo mundo. Eu falo que as invenções que estão por vir, né? Que ainda não trouxe para o mercado, mas já estamos desenvolvendo os protótipos. O exemplo, hoje eu tenho uma tecnologia que eu transformo uma telha simples numa telha fotovoltaica. Qualquer modelo de telha brasileira hoje, eu vou conseguir transformar a sua telha que está lá instaladinha numa telha fotovoltaica. Existe
no mercado mundial telhas fotovoltaicas ou a placa grande, né? Mas você transformar uma telha existente numa telha fotovoltaica, eu sou o primeiro do Brasil e também no mundo hoje, porque eu consegui uma patente já com essa tecnologia, né? Então, eu acredito que essa vai revolucionar não só o mercado brasileiro, mas o mercado mundial. Então, eu acredito que essa é uma das invenções que mais mexe comigo. E também algumas que eu estou desenvolvendo que são para carregadores, são carregadores de carros elétricos. Um exemplo, eu desenvolvi agora um carregador para poste, onde a gente vai conseguir trazer para o mercado público, para o privado. Um exemplo, se você vai no centro da cidade, você vai estacionar seu carro, se tiver um poste ali, vai descer o cabo, você vai conectar no seu carro e vai conseguir estar carregando seu carro ali enquanto você vai fazer uma compra no centro ou até num shopping, numa área externa, porque hoje você pode ver que os carregadores no shopping são na parede ali e tal. Então, eu quero trazer essa inovação para as áreas externas do Brasil e não só pontos como posto de gasolina, mas democratizar o carregador para carro elétrico no Brasil, fazendo o quê? Uma parceria público-privado. Que bacana. E isso é uma das invenções, né, de carregadores, mas eu devo ter mais ou menos umas 12 patentes aí, algumas já que saíram, outras que está com pedido aí só nessa tecnologia de carregamento de carro elétrico. Uhum. E por que isso? Eu gosto de contar que todas as invenções minhas têm uma história. Essa história do carregador de poste foi legal. Eu levei a minha esposa, nós estávamos na van, e aí ela demorou acho que uns 30 minutos, 30, 40 minutos, não lembro bem, mas eu fiquei lá dentro do carro esperando, né, mexendo no celular, e eu olhei e falei, nossa, se tivesse um carro elétrico, eu tinha até carregado o carro elétrico. Aí eu desci ali para esticar a perna dentro do carro, vi que tinha um poste de luz bem do lado. Aí eu falei, olha, se tivesse um carregador nesse poste, já passa fio aqui. Foi quando eu tive a ideia de colocar no poste. Através de ter ficado ali esperando a esposa, eu tive essa ideia. E é legal que eu estou escrevendo um livro onde eu conto cada uma das ideias, como surgiu a ideia da invenção. Por quê? Quando alguém me pergunta, o inventor, tá, mas você inventou o quê? Como que você inventa? Essas são as perguntas mais frequentes. Então, eu resolvi escrever um livro contando, desde a história lá da madeirinha curta, e assim, com todos, tá? Eu vou pegar todos que estão no INPI, devo ter mais de 100 propriedades intelectuais hoje registradas. Acredito que logo aí eu chego a ser um dos maiores do Brasil aí, em termos também no geral de patentes, né? Então, contando a história para as pessoas também ver que eu também tenho uma ideia, eu posso fazer como ele fez isso virar realidade. Eu acho que isso é o que me move a estar participando de podcast, trazendo para os brasileiros conhecer o inventor brasileiro, até para começar a surgir os inventores que estão aí adormecidos, né? Os inventores brasileiros. Com certeza, por meio desse livro, com certeza você vai incentivar muita gente, né? E vai desmistificar, né, essa ideia de que, não, isso é muito difícil, né? De já romper ali, né, aquele sonho, aquela ideia, aquela vontade. E você falou dos carros elétricos, essa é uma preocupação que a gente ouve bastante de quem tem carro elétrico, né? Onde carregar, né? Às vezes falta lugares ali. Isso solucionaria o problema de muita gente, né? Até porque acho que a tendência é que cada vez os carros sejam mais elétricos, né? Que a gente tenha mais carros elétricos rodando. Mas isso precisa ser solucionado de fato, né? A gente precisam existir mais lugares para abastecer esses carros, né? É um problema que a gente vê hoje. E tanto é que eu sempre tive vontade de ter um carro elétrico e sempre pegou essa parte do carregamento, né? Porque o Brasil sempre ele está atrás dos outros países desenvolvidos. Tem muito carro elétrico, mas eu não vejo os carregadores para isso. E então foi também uma das minhas preocupações de começar a desenvolver e vendo também o tamanho do mercado brasileiro, aonde eu posso estar contribuindo e aonde também as minhas empresas podem estar faturando com isso, né? E ao mesmo tempo vindo essa parte que hoje todo mundo fala, sustentabilidade.
E eu acho importante essa palavra e essa preocupação, porque sustentabilidade é o cuidado com o nosso planeta. É como que nós vamos deixar ele para as futuras gerações. E com esse crescimento da população, com esse crescimento de veículos, se a gente não se preocupar em estar fazendo a nossa parte com o nosso meio ambiente, vai chegar uma hora que isso vai ser cobrado, né? Então, por isso que o meu foco hoje em tecnologias verdes, patente verde, por isso que também eu estou entre os top 10 aí, na frente até de Embraer, olha que orgulho, né? Muito, né? Muito orgulho para você, orgulho para todos os brasileiros, né? De estar ali também numa posição como essa, de destaque, né? No mundo. E Emerson, a gente falou assim, tem muito assunto, né, gente? É muito detalhe, é muita coisa. Mas tem alguma coisa que você acha que a gente deixou de falar, que a gente poderia falar também, que você acha importante? Olha, eu acho que todos os temas aqui, né? Desde da primeira invenção, como surgiu a ideia, até essa parte agora que esse ano saiu aí entre o top 10 de invenções com tecnologia verde. Eu acho que é isso. Falei um pouco também como surgiu, né, essa parte do inventor, de onde saiu esse dom, como foi esse dom. E é legal que é um dom mesmo, né? Porque dom é quando é dado por Deus pra gente. E então foi fantástico, acho que foi bem explorado. Que ótimo. Eu gostaria de fazer só mais uma pergunta para a gente encerrar. Como você acha que hoje, né, onde você chegou, né, escrevendo livros, também falando aqui em podcasts, reportagens, que a gente vai ter a reportagem especial também, não perde, tá? Sobre todos esses assuntos aqui que a gente está conversando. Como o Emerson lá do início, o Emerson que começou lá, né, que não terminou, né, o ensino fundamental completo lá no início. 7ª série incompleta. Exatamente. Como esse Emerson vê o Emerson hoje? Um vencedor, né? Vou contar um pouco mais da história. Eu comecei, como eu disse aí no começo, vendendo salgado. Tinha acho que 12 anos de idade. Depois fui trabalhar com um dos nossos parentes que tinha uma empresa de som e acessório para carros. E comecei a trabalhar. Com 18 anos de idade, eu já tinha capital para montar a minha primeira loja, meu primeiro negócio. E eu tenho esse CNPJ até hoje. E nessa época, eu com 18 anos já trabalhava para mim, meu pai, meu irmão do meio, e eu tinha mais 2 funcionários. Imagina, uma criança, 18 anos, né? Então, assim, eu sempre fui muito precoce em tudo, mas sempre com muita dificuldade, porque o mercado brasileiro para empreender não é fácil. É uma carga tributária pesada. Hoje, a nossa folha de pagamento é pesada também para o empresário. Então, a gente tem que estar sempre se reinventando. E essa reinvenção é difícil você fazer quando você começa alguma coisa. Então, hoje, o Emerson Cordeiro, o inventor brasileiro, o empresário brasileiro, se orgulha de quem ele é hoje. Quebrando todas as barreiras, errando também, porque a gente erra. Nossa, errei muito. Até não tem como não errar, né? Para você acertar, você precisa errar. E para você chegar a pontos altos da vida, você também tem que, às vezes, sair do poço que você está e pegar um impulso. Então, hoje, esse Emerson que fala aqui nesse podcast se orgulha e nunca deixando de reconhecer que eu só consegui chegar onde eu cheguei. Primeiro, Deus, né, que me deu esse dom e me deu essa força. E segundo, a minha família, né? Como eu disse, a minha esposa, Marisa, os meus filhos maravilhosos, a família que eu construí, que é a minha base, que eu tenho onde eu voltar. Eu sei que tem pessoas me esperando e eu sei que valeu a pena.
valeu a pena. Bacana. Emerson, parabéns, né? Parabéns pela sua trajetória, Obrigado. né? Pela sua história, pela sua coragem, né? De ter enfrentado tudo isso. Num país, né? Difícil. De ter, né? Essas oportunidades. Tem que ir atrás mesmo, né? Parabéns por ter acreditado, por ter chegado onde você chegou. E com certeza ainda a gente vai ouvir muito, né? Falar do Emerson, dos livros que você vai lançar. E vai incentivar outras pessoas a também serem inventoras, né? Trazerem as suas ideias para o mundo, né? Emerson, muito obrigada, viu, pela sua participação. Eu que agradeço, foi maravilhoso. Foi maravilhoso o mundo empresarial, tanto o podcast como falar um pouco mais, como nós falamos, da Company. Só tenho a agradecer. Obrigado. Obrigada. Eu tenho certeza que você que está assistindo também curtiu bastante, né? Porque foram muitas informações diferentes, né? Eu aprendi muito, né? Com tudo isso. Não conhecia nada desse mundo e agora estou entendendo muito mais sobre pisos modulares, sobre invenções, patentes. Olha só, eu aproveito para te lembrar de se inscrever no nosso canal, curtir, compartilha, tá? É muito importante a sua participação. Muito obrigada pela sua companhia. Não perde também a reportagem especial sobre o Emerson, sobre a Company Brasil, sobre o inventor, sobre as invenções, tá bom? Fica ligado que lá você vai aprender muito mais. Você que é empresário também quer participar aqui do nosso podcast, entre em contato com a gente. Também, de repente, fazer uma matéria especial. A gente tem todos os detalhes para você e pode ter certeza que vai ser tudo com muito carinho, viu? A gente se vê no próximo podcast ou na próxima reportagem. Tchau, tchau.